Olá, meu nome é professor Zizo e juntos nós vamos trabalhar o conteúdo de Física. Olá, caro aluno, dentro dessa competência de número 2, nós vamos agora estudar um pouco a respeito da eletrodinâmica. Bom, em primeiro lugar vamos definir o tema. Tá? O tema da nossa aula de hoje é eletrodinâmica, né? Então, olha lá, em primeiro lugar, definindo o tema eletro, né? Dividindo aqui a palavrinha em dois, a gente pode perceber duas coisas, a palavra eletro e a palavra dinâmica. A eletro, ela se refere à eletricidade, ou mais precisamente, a cargas elétricas. E dinâmica, né, é justamente algo que está em movimento. Então, a eletrodinâmica, ela se prontifica a estudar os fenômenos e as propriedades associados aos movimentos de cargas elétricas, né? Pois bem, em todo e quanto é tipo de material, pessoal, né, os átomos, né, que são compostos por prótons, elétrons e nêutrons, né, esses caras estão em movimento, né? A eletrodinâmica, ela estuda principalmente o movimento dos elétrons. Isso porque eles possuem uma massa bem relativamente pequena em comparação ao núcleo, fazendo com que eles tenham menos inércia, né, podendo se movimentar de uma forma muito mais fácil em relação a esse movimento do núcleo, né? Pois bem, estudar esse movimento dos elétrons, pessoal, a eletrodinâmica divide esse movimento em dois dentro de um material, né? Um material em que esse movimento ele não é tão sutil, né? Ele não se dá de forma tão intensa, ele só tem um movimento de orbitar em torno do próprio núcleo, né? Ele não se movimenta, um elétron, ele não se movimenta ao longo de material, mas ele pertence exclusivamente a um único átomo, né? Essa interação entre o elétron e o átomo, ela é tão forte que ele não consegue sair desse átomo, ele pertence exclusivamente a um único átomo, né? Materiais em que o elétron ele não consegue fluir pelo material, pessoal, ele é chamado de material isolante, né? Ou não condutor, se você preferir, né? Condutor elétrico, não condutor elétrico, isolante elétrico. Em contraposição aos materiais que esse movimento é facilitado, né? São chamados de materiais condutores, em que essa interação entre o núcleo do átomo e o elétron ela é relativamente fraca desse elétron da última camada, né? Da camada de valência. Então esse elétron ele consegue ser compartilhado por todos os átomos, né? Aqui há uma grande maré, um grande mar de elétrons que fluem pelo nosso material, né? Um material que o elétron consegue fluir facilmente, ele é chamado de material condutor, né? Porém, este movimento que a gente vai estudar, que é o que interessa, né? O movimento, a dinâmica desse problema, no material condutor, ele é completamente desordenado, não há nenhum padrão, né? Não há como tirar informações, não há como ter um padrão, observar um padrão a respeito desses movimentos, né? Então, ora, como é que a gente estuda algo que não possui um padrão? Seria muito mais interessante se porventura esses movimentos fossem ordenados, né? Se todos os meus elétrons tivessem uma velocidade com a mesma direção e mesmo sentido, né? Eles fluíssem, né, de um lado até o outro com um padrão, né? Que aqui não acontece. Então a gente tem que pensar em como ordenar este movimento, né? É relativamente simples, né, a ideia do meu problema. Por exemplo, eu posso, né, como são elétrons que estão se movimentando, eu posso fazer com que eles sofram uma certa repulsão em uma extremidade e uma atração em outra extremidade. Ou seja, agora, se eu, por exemplo, consigo fazer esse tipo, né, de disposição, colocar cargas elétricas negativas de um lado, cargas elétricas positivas de um outro, com certeza absoluta os meus elétrons vão ser repelidos por essa extremidade e atraídos pela outra, ou seja, todos eles vão ter o mesmo movimento, né? Todos eles vão se guiar nesta mesma direção e sentido. Ou seja, eu tenho aqui um movimento chamado de movimento ordenado. E é este movimento ordenado que a eletrodinâmica se pretende estudar. Ora, como a gente tem esse conceito de que todas as minhas cargas agora possuem a mesma direção e sentido de movimento, a gente atribui a esta ideia de movimento ordenado de cargas um nome, né? Convenciona-se chamar, né? É conveniente chamar
esse movimento ordenado de cargas de simplesmente corrente elétrica. Então, ora, o que é uma corrente elétrica? É um movimento ordenado de cargas, né? Como, por exemplo, o impulso elétrico que dá informação para o seu cérebro, ou então, por exemplo, uma descarga elétrica num raio, né? São exemplos de movimentos ordenados de cargas, ou seja, né, essa fluidez da carga a gente pode chamar de corrente elétrica. Perfeito. Agora a gente vai pegar um caso particular em que esse movimento das minhas cargas ele é contínuo. A partir dessa ideia, eu posso estabelecer o conceito de fluxo, né? O que é um fluxo? Um fluxo é simplesmente uma quantidade que atravessa uma certa região do espaço. No meu caso aqui, quem é que atravessa essa região do espaço? São cargas, né? Eu delimitei aqui uma área, pessoal, mas só para a gente ter a noção do que está acontecendo, né? Aqui eu peguei uma área imaginária e vou pensar o que para representar o fluxo? Que as minhas cargas, elas furam essa área imaginária, né? Elas atravessam. Então, o que a gente vai medir neste fluxo? A gente vai medir justamente a intensidade do movimento dessas cargas ao longo desta área, né? Então, ora, medir esse fluxo a gente tem que pensar em quê? Que por esta área passam cargas, e mais intenso vai ser esse fluxo quanto mais carga passar em menos tempo, tá? Então a nossa ideia de fluxo vai ser atribuído a justamente isso, em que minhas cargas possuem uma certa fluidez ao longo dessa área imaginária, tá? Ora, se a gente representar a minha corrente elétrica pelo símbolo I, né, a minha quantidade de carga que atravessa essa área pelo símbolo Q e o intervalo de tempo necessário pelo símbolo ΔT, a gente pode representar esse conceito matematicamente, né? Vamos estabelecer uma analogia, um raciocínio para a gente ter uma noção, uma ideia do que justamente está acontecendo, né? Vamos fazer uma analogia mecânica. Imagina que você está, né, frente a uma faixa de pedestres, por exemplo, em uma avenida, né? Ali faz sentido falar em fluxo de carros, porém, dado a nossa aproximação, esse fluxo é contínuo. Então imagine que os carros, todos eles possuem a mesma velocidade, com a mesma direção e mesmo sentido. Esse conceito é importante. Quando o fluxo de carros vai ser grande ao longo da faixa de pedestres? Quando passar muito carro em pouco tempo, né? Se eu, por exemplo, pensar manter constante, né? Vamos pensar numa situação, eu vou manter constante uma certa quantidade de carros, sei lá, 100 carros. O fluxo vai ser intenso quando passarem 100 carros em um tempo pequeno, ou seja, o contrário, né? O meu fluxo vai ser pequeno quando passar os 100 carros em um tempo muito grande, né? Por que eu estabeleci esse raciocínio? Porque a gente pode pensar, né, que essa intensidade da corrente elétrica, ou seja, do meu fluxo, é inversamente proporcional ao intervalo de tempo, mantendo a quantidade de carga constante. Então, estabelecendo, por exemplo, 100 carros, né? Se passarem 100 carros em 10 segundos, eu posso falar que esse fluxo é maior do que passar 100 carros em, sei lá, 50 segundos, por exemplo, né? Essa relação entre a corrente e o intervalo de tempo é inversamente proporcional. Quanto maior a corrente, mantendo a quantidade de carga constante, o intervalo de tempo diminui linearmente, né? Da mesma forma, a gente pode estabelecer o raciocínio que o fluxo e a quantidade de carga são diretamente proporcionais. Por exemplo, num fluxo, vou olhar a faixa de pedestres, por exemplo, por 10 segundos, né? Esse fluxo vai ser intenso se, por exemplo, nesses 10 segundos passarem 400, 500 carros, né? Em contraposição, se passarem, por exemplo, só 3, 4, 5 carros, né? A gente consegue medir a proporção, né? A proporcionalidade da corrente elétrica, da intensidade da corrente elétrica com a minha quantidade de carga, né? Representando as unidades dessas minhas informações, olha o que a gente tem, que a unidade de corrente elétrica no sistema internacional, ela vai ser a unidade de quantidade de carga, que é representada pela palavrinha Coulomb, né?
e a unidade de intervalo de tempo, que no sistema internacional é representada através dos segundos. Então, ora, pessoal, a unidade de intensidade de corrente elétrica são coulombs por segundo. Isso daí já dá uma ideia de fluxo, porque coulomb é uma quantidade, né? Um coulomb, ele equivale a uma quantidade de cargas, né? Mais precisamente 625 quadrilhões de partículas, né? Então, essa ideia de você ter uma certa quantidade em relação a um intervalo de tempo já me dá a ideia de movimento, né? De que cargas estão se movimentando. Pois bem, para não representar sempre coulomb por segundo, a gente homenageia, né, um dos grandes cientistas responsáveis pelas ideias, né, da eletrodinâmica, né? Nessa nossa eletrodinâmica moderna, esse cientista contribuiu muito. Então a gente homenageia Ampère para representar coulomb por segundo. Então é muito comum você se deparar com medidas de corrente elétrica a partir deste ampère, né, que significa a unidade de intensidade de corrente elétrica. Porém, não confunda, tá? É muito comum, pessoal, né, no dia a dia as pessoas se referirem vamos medir a amperagem. Isso não existe, porque isso daqui mede intensidade de corrente elétrica, né? Ampère é a unidade, então de forma alguma a ciência vai se portar a ponto de medir amperagem, ela mede intensidade de corrente elétrica. Obviamente a sua respectiva unidade de medida é os amperes, tá? São representadas por essa palavrinha que significa coulomb por segundo. Então agora nós vamos discutir um pouquinho como ordenar o movimento das cargas, né? A priori eu justifiquei para vocês que simplesmente bastava colocar cargas negativas em um extremo, cargas positivas no outro, que o movimento estava ordenado, né? Mas agora a gente vai detalhar fisicamente um pouquinho melhor do que está acontecendo ali. Primeiro, né? Quem é que tem que ser um agente responsável para ter essa disposição de cargas negativas e cargas positivas? Bem, você pode pensar, por exemplo, em uma pilha ou uma bateria, né, que possuem polos, né? Esses polos da pilha, eles são polos positivos e negativos justamente porque há neles uma concentração de cargas, né? Uma densidade de carga positiva em um extremo e uma densidade de carga negativa em outro extremo, né? Eu fiz aqui um esqueminha mais simples para a gente entender isso. Então aqui eu tenho uma pilha, né, ou uma bateria, tanto faz, né, e um fio conectado a ela. E agora a gente vai entender fisicamente o que acontece para que esse movimento seja ordenado, né? Na verdade, para passar da desordem para a ordem, precisa ter alguém de fora influenciando nesse sistema, né? Aleatoriamente, esse movimento não passa da desordem para a ordem. Então a minha pilha, ela tem justamente essa função, né, para ordenar o movimento. Só que ordenar esse movimento, ele não vem de graça. Se faz necessário que para que haja essa mudança da desordem para a ordem, tem um gasto de energia, né? Por incrível que pareça, a natureza preza a desordem. Coisas que são organizadas, elas têm um altíssimo custo energético, né? Então eu preciso de alguém de fora para justamente transferir, fornecer energia para as minhas partículas, né? E essa energia se manifesta como nas partículas? Fazendo com que esse movimento, que ora era desordenado, passe a ser agora ordenado, né? Então a gente fala aqui, qual é a função da pilha? A pilha, ela é a responsável por transferir energia, fazendo com que esse movimento se torne ordenado. Se ora, esse movimento das partículas tornou-se agora ordenado, eu posso muito bem afirmar que elas receberam energia, ou seja, elas se tornaram energizadas. E essa energia recebida por uma certa quantidade de cargas se manifesta, fazendo com que ela saia de um ponto e percorra o meu fio em um movimento ordenado e um fluxo contínuo na nossa aproximação, né, percorrendo todos esses pontos, atingindo o outro polo, né, fechando aqui então o nosso circuito, um caminho a ser percorrido, né? Ora,
Como eu falei para vocês, a natureza sempre tende a esse custo baixo de energia, né? Ela não tende a sistemas que possuam um ganho, um altíssimo custo energético. Então, o que eu posso afirmar, pessoal? Né? Pensando energeticamente somente, né? Eu posso pensar o seguinte, que como minhas cargas saem desse polo, que eu vou chamar esse ponto aqui de A, e atingem esse ponto aqui B, eu posso muito bem afirmar que a energia que minhas cargas têm nesse ponto e a energia que a quantidade de carga tem nesse ponto são diferentes, porque a natureza preza sempre um mínimo de energia. Ela nunca vai trabalhar com um sistema em que o custo energético para manter esse sistema seja alto, né? Então ela busca meio que de forma natural um nível mais baixo de energia, né? O que a gente está afirmando, que neste ponto B a energia é mais baixa do que o ponto A. É por isso que este caminho é percorrido, né? Essa é uma outra análise da gente justificar o mesmo fenômeno, o mesmo problema. Ora, temos então aqui a representação gráfica. Vamos representar essa mesma ideia de que a pilha, ela transfere uma certa quantidade de energia para um grupo de carga. Só que agora nós vamos representar através da nossa linguagem. Vamos escrever então, né? Aqui a gente deu então que eu tenho uma representação para essa ideia. Eu chamei de tensão elétrica. O que é a tensão elétrica? A tensão elétrica é justamente esta quantidade de energia que a pilha transfere. Fisicamente, a gente pode chamar essa informação de energia transferida para um sistema de trabalho, né? Então a minha tensão elétrica, falar quantidade de energia transferida ou simplesmente trabalho, tá? Significa a mesma coisa, né? É um agente externo que altera o estado do meu sistema, que no nosso caso é a desordem para a ordem. Então eu posso muito bem falar que a pilha transfere energia ou então ela realiza trabalho, tanto faz, tá? Só que esse trabalho é realizado, ou seja, essa energia, ela é transferida por uma certa quantidade de carga, ela está distribuída em um grupinho de cargas, né? Representando matematicamente essas ideias por símbolos, eu posso traduzir essa frase, né? Então, ora, eu optei por simbolizar, pessoal, a tensão elétrica pelo símbolo U, que também é bem conhecido por diferença de potencial, né? O que é diferença de potencial? É um sinônimo para representar tensão elétrica, né? Diferença de potencial é um sinônimo para representar tensão elétrica. Tanto faz, tanto fez, né? Muitas vezes você está mais acostumado com tensão elétrica, mas saiba que tensão elétrica e diferença de potencial são sinônimos, tá? Represento ambos, tanto faz, pela letra U, né? E eu tenho então o quê? Que a minha tensão elétrica é este símbolo, pessoal, ele representa para mim a ideia do trabalho, né? Essa daqui é uma letra grega que se chama tau, né? Então eu tenho que minha diferença de potencial, ou se você preferir a minha tensão elétrica, é a quantidade de energia transferida, trabalho, representado por esse símbolo, por uma certa quantidade de carga, que a gente já está atribuindo o símbolo a ela da letra Q. Pois bem, ora, agora, já que eu tenho essa representação matemática, eu posso definir a unidade dessa minha tensão elétrica. Então, ora, a unidade da minha tensão elétrica vai ser o quê? Unidade de energia, né? Porque trabalho é uma manifestação da energia, um agente externo que transfere energia, né? Portanto, a palavrinha que se utiliza é a mesma de energia no sistema internacional, joules. Então, eu tenho minha unidade de tensão elétrica é a unidade de energia joules por unidade de quantidade de carga, coulomb, né? Então, esse joule por coulomb, pessoal, a gente comumente chama de volt, em homenagem ao Alessandro Volta, né? Que foi um dos grandes responsáveis pela construção da pilha, né? Entre outros fenômenos da eletrodinâmica, um importantíssimo físico, né? Para a descrição desses fenômenos. Aqui, pessoal, eu optei por representar as duas unidades, tá? Elas são equivalentes, né? Falar, por exemplo, 110 volts e falar, por exemplo, 110 joules por coulomb, ambos significam
significam a mesma coisa. Eu aconselho você, estudante, né, aluno, sempre pensar a priori por essa representação, porque essa representação contém o contexto físico da informação, né? O que significa 110 volts? Significa que eu tenho um grupo de 1 coulomb de carga, que cada coulomb, cada grupinho de carga recebe uma certa quantidade de energia, que aqui nesse caso são 110 joules. E o que a carga faz com esses 110 joules? Ela gasta parte dele para sair de um ponto e chegar até o outro ponto. Então a energia se manifesta dessa forma. Vamos agora adicionar mais um elemento ao nosso circuito. Eu mostrei para vocês que a energia pode se manifestar fazendo com que a carga percorra o caminho, né, de um polo até o outro ao longo de um fio condutor. Porém, se eu colocar neste fio condutor uma lâmpada, um LEDzinho, se você preferir, olha o que acontece, né? Aqui eu já fiz uma representação um pouco mais técnica do nosso problema, né? Eu já coloquei aqui na pilha os meus 2 polos e já representei que a energia por quantidade de carga neste ponto e nesse ponto são diferentes. Chamei a energia por quantidade de carga neste ponto de A, neste ponto de B. Portanto, eu tenho entre o ponto A e B, eu tenho uma tensão elétrica, uma diferença de potencial, né? Essa diferença de potencial, essa tensão elétrica fornece energia para a minha quantidade de carga, que faz com que ela fique energizada, percorra o meu circuito, né? Aqui eu coloquei uma lâmpadazinha, então, olha, o que vai acontecer? As minhas cargas vão adentrar no meu fio da minha lâmpada, que a gente chama esse fio de filamento de tungstênio, né? Um filamento de tungstênio nada mais é um fio, né, representado por um tungstênio, né, por esse átomo de tungstênio. Né? Então, ora, o que acontece? Por que esse filamento tem que ser de tungstênio? O que tem nele de especial? Que quando as minhas cargas que estão com energia acumulada passam por esse filamento de tungstênio, esse filamento de tungstênio vai oferecer uma certa resistência a esse movimento, né? Fazendo com que hajam choques entre esse elétron que está tentando passar e os átomos da estrutura atômica no meu filamento de tungstênio, né? Na verdade, eles não são choques mecânicos a ponto de haver uma colisão entre as partículas. Isso porque no átomo de tungstênio ele tem a sua camada eletrônica e como é um elétron que está sendo movimentado, né, que está com energia, a hora que ele chega perto dessa nuvem eletrônica, dessa última camada eletrônica do meu átomo, ele sofre uma repulsão. Essa repulsão faz que um caminho dele sofra desvios. Mas ora, essa repulsão, né, esse choque elétrico entre esse átomo e o elétron que está tentando atravessar o filamento faz com que ele perca energia, né? Então, ora, a ideia é o seguinte: o meu elétron vem, vai passar, sofre uma repulsão, ele transfere energia para esse átomo. Esse átomo que antes estava vibrando assim, ora com essa repulsão, ele começa a ficar mais agitado, né? E o que significa um átomo ficar mais agitado? Significa que ele está adquirindo novos graus de liberdade, né? Esses graus de liberdade estão se tornando mais intensos. Então, ora, essa intensidade desse movimento vibracional do átomo, a gente pode traduzir essa ideia pelo conceito de energia térmica, né? Que é justamente esse movimento, a intensidade desse movimento médio dessas partículas. Então, meu elétron vai começar a fluir, ele vai sofrer uma série de repulsões, desvio. Isso faz com que esses átomos de tungstênio começam a ficar mais agitados. O que acontece com a temperatura? Então, ela sofre uma elevação, né? Essa temperatura começa a subir, até um ponto que o corpo começa a emitir luz própria, ou seja, a minha lâmpadazinha, ela acende. Isso tudo em uma fração de segundos, né? Só o mecanismo pelo qual as coisas acontecem depende justamente dessa ideia, que há uma certa resistência, né? Esses choques entre o elétron e os átomos fazem com que os átomos vibrem mais, transferem energia elétrica que se transforma em energia térmica. Essa temperatura vai aumentando, até uma hora que meu corpo emite luz
própria, né? Então minha lâmpada acende. Agora a gente vai dar alguns nomes para esses conceitos, para toda hora que for falar desse fenômeno, não precise ficar me utilizando de todas essas palavras. A gente vai condensar essas ideias em conceitos. Então o primeiro conceito que a gente vai atribuir é o conceito de resistor. O resistor é o objeto que oferece essa transformação de energia elétrica em energia térmica, a ponto dessa energia térmica finalmente se transformar em energia luminosa, ou então o que convir a ser transformada, né? O uso dessa energia térmica, né? Por exemplo, usa-se também esse mesmo processo em secadores, né? Se você pegar e olhar o secador no fundinho dele, você vai ver um fiozinho todo enroladinho, né? Que é também um resistor, é um objeto, um filamento de tungstênio, um elemento que permite com que haja essa transformação de energia elétrica em energia térmica. Só que no caso do secador ou do chuveiro, ou da chapinha, se você preferir, né? Não é a energia luminosa o importante, mas sim se utilizar da energia térmica, né? Então esse objeto que transforma a energia elétrica em energia térmica, nós estamos se referindo por resistores, né? Resistor é um objeto, pessoal, um elemento, né? E o fenômeno que permite com que haja essa transformação de energia elétrica em energia térmica, a gente chama de efeito Joule. Então cuidado, não confunda. Resistor é um objeto, o efeito Joule é o fenômeno, né? A descrição dessa transformação de energia elétrica em energia térmica é o efeito Joule. O aparelho pelo qual permite com que isso aconteça é chamado de resistor, né? Pois bem, agora a gente vai intensificar essa ideia, ou seja, dar ao meu resistor, a esse efeito Joule, uma representação matemática, né? Então a gente chama a representação matemática de um resistor como uma resistência, né? Na verdade, as pessoas acabam cometendo muito erro, né? Achando que a resistência, né? Por exemplo, o chuveiro queima e você diz, ah, tem que trocar a resistência. Não, porque o que queimou foi o objeto. Então, na verdade, você não troca a resistência, você troca o resistor, porque a resistência é a representação matemática de um resistor, né? Que está justamente associado com essa ideia do efeito Joule, né? Dessa transformação de energia elétrica em energia térmica, né? E o termo que se utiliza é resistência, pessoal, porque de fato, né, o meu material ele pode oferecer uma certa resistência a esse movimento dos elétrons, né, da corrente elétrica, né? Então a resistência ela pode aumentar ou diminuir o fluxo de cargas ao longo do meu circuito, do meu sistema, né, fazendo então com que a corrente aumente ou então diminua, né? Então o símbolo que a gente se utiliza é a letrinha R e a gente vai representar isso por uma unidade de medida, né? Unidade de medida, que já eu mostro para vocês, né, da onde ela vem. Por enquanto a gente pode só representar ela pela palavrinha ohm, tá? Que é simbolizada por essa letra grega aqui, tá? O ômega maiúsculo, beleza? Bom, vamos dar continuidade às nossas representações matemáticas, né? Você, aluno, já deve ter percebido que todas as nossas relações são feitas uma a partir da outra, né? Então, ora, a corrente elétrica ela só existe graças que tem alguém que fornece energia. Então, logo de cara você consegue perceber que a tensão elétrica e a corrente estão relacionadas, né? Mas essa energia ela só se manifesta caso eu coloque alguém que transforme essa energia elétrica em algo que seja útil, né? E o responsável para isso é o resistor. Então, tensão, corrente e resistência, eles devem estar relacionados matematicamente, já que os conceitos físicos dependem um do outro, né? O que nós vamos fazer agora é justamente detalhar essa relação matemática entre essas três informações. Então, entre tensão elétrica, ou se você preferir a diferença de potencial, DDP, né? Representada pelo símbolo U, unidade volt, a intensidade da corrente elétrica,
elétrica, símbolo I, unidade os ampere, né? E a resistência, símbolo R e a unidade ohms, né? Só cuidado, pessoal, de fato, não confundam as coisas, né? Tensão elétrica, pessoal, você não pode chamar tensão de elétrica de voltagem, né? Um erro também muito comum, né? Até um tempo atrás, as placas naquelas centrais elétricas referiam-se a perigo, alta voltagem, mas é um erro físico, né? Na verdade, não é uma voltagem que existe ali, na verdade, o que existe é uma diferença de potencial ou tensão elétrica. Tanto é que eles corrigiram essas placas por perigo, alta tensão, o que de fato, fisicamente falando, é muito mais coerente. Então nunca se refira a essas informações elétricas, pessoal, pelas unidades. Sempre se utilize do conceito físico, né? Tensão elétrica, intensidade de corrente e a representação matemática do resistor, resistência, né? Então olha aqui, voltando ao nosso esqueminha, então, pessoal, né? Vamos conversar, discutir um pouquinho a respeito da primeira lei de Ohm. Então, voltando na nossa ideia, né? Uma pilha que faz o que? Ao conectar um fio condutor, transfere energia elétrica para as cargas que se manifesta fazendo com que elas adquiram um movimento ordenado. A intensidade desse fluxo, ou seja, dessa quantidade de cargas por tempo é o que determina a corrente elétrica. E o resistor está aqui para quê? Para fazer com que essa energia se manifeste, né? Senão não faz sentido eu ter essa energia elétrica, né? Eu tenho que utilizar ela de alguma forma. Só cuidado com uma coisa, caro aluno, né? De momento algum você pode se referir como se eu estivesse gerando energia. Na verdade, pessoal, a energia não se gera, é impossível gerar energia, né? Porque precisa ter alguém de fora para transferir energia, né? Então, na verdade, a energia se transforma de uma espécie para outra. Aqui no nosso problema, a transformação de energia elétrica que a pilha fornece, né, desse movimento das cargas de desordem para ordem em energia térmica, né? E por sua vez a energia térmica em energia luminosa. Então cuidado, pessoal, porque sempre há uma transformação de energia, nunca uma geração. Energia não brota, né? Não pode brotar energia, né? Então, ora, a gente vai relacionar essas três informações fisicamente a partir das suas representações matemáticas, né? Então, ó, a quem fornece energia, a pilha, a quem leva a energia de um ponto para outro, as minhas cargas, e quem manifesta essa energia, né? Vamos pensar no seguinte, pessoal. O meu resistor, né? O meu resistor, ele manifesta a energia. E quanto mais alta a resistência, menor vai ser a fluidez desses elétrons ao longo do meu condutor. Então, a hora que minhas cargas forem passar aqui, se essa resistência for alta, o movimento delas vai ficar atenuado, diminuído. Ora, a gente representou a intensidade de corrente elétrica justamente por essa intensidade desses movimentos. Então, se, ora, a resistência, né? Essa resistência que o material oferece, a fluidez dos elétrons, pessoal, ela é muito alta, eu posso falar que essa corrente elétrica ela é baixa, o que sugere uma relação matemática entre resistência e corrente. Só que preste atenção, cuidado, eu estou mantendo a tensão elétrica constante. Então, em momento algum eu troquei a minha pilha, eu estou com a mesma pilha, né? Então, ora, mantendo a mesma pilha, né, a minha relação entre a corrente elétrica e a resistência é que se a resistência for alta, a minha corrente elétrica vai ficar atenuada. Como a gente está supondo, tá, que o meu movimento de cargas ele é contínuo, pessoal, se é atenuado o movimento no resistor, ao longo de todo o sistema, o meu movimento também vai ser, ora, atenuado. Representar informações inversamente proporcionais na matemática, a gente representa a partir dessa ideia, em colocá-las em lados opostos da igualdade e em níveis diferentes, né? Então, ora, o que está escrito aqui, tá, pessoal? Vamos ver se está de acordo com o meu conceito, que a resistência, mantendo a tensão elétrica constante, é inversamente proporcional à
corrente elétrica. Então, se a minha corrente elétrica for alta, a minha resistência é baixa. Há uma fluidez, né? Esse movimento é facilitado, ele flui de uma maneira bem intensa. Ou, né, o contrário, se por exemplo a minha corrente é baixa, o que significa? Que esse movimento está sendo atenuado por uma resistência alta, né? Eles são inversamente proporcionais. À medida que um cresce, o outro decresce, né? Pois bem, ou eu posso escrever essa ideia matemática desse jeito, ou na forma comum que os livros didáticos trazem, que a tensão elétrica entre o meu resistor, entre o ponto A e o ponto B, é o produto da resistência com a corrente elétrica, ou URI, né, se você preferir. U igual a R vezes I. A tensão elétrica entre dois pontos é o produto da resistência vezes a corrente elétrica. Só que cuidado, tá? Isso daqui, pessoal, olha aqui, ó, depende da resistência. Então, na verdade, o meu ponto de tensão elétrica AB, né, ele não está na pilha, ele está no resistor, porque essa representação matemática depende da resistência. Então, o que a gente pode pensar, pessoal? Que essas energias A e B da pilha, a carga leva, né? De tal forma que ela entra aqui, pessoal, com a mesma energia que ela tinha nesse ponto A. Aqui, o que acontece? Há uma dissipação da energia, fazendo com que a hora que a carga saia nesse ponto, ela saia com uma energia diferente, que nem eu falei para vocês, essa energia aqui tem que ser menor. Então tá coerente com o nosso estudo. Olha aqui, ó, a diferença de potencial entre a minha lâmpada, né, entre esses pontos A e B do meu resistor é a mesma diferença de potencial entre a pilha. Então você pode pensar dessa forma, mas saibam que a lei de Ohm só funciona para tensões que estão entre o resistor, tá, pessoal? Então tome muito cuidado com isso, né? Você pode sempre assumir pontos da sua pilha, né, que definem energia e caminhar com esses pontos ao longo do fio. Porém, o ponto, pessoal, ele não pode pular a resistência. Por quê? Porque aqui é a dissipação de energia. Ele entra com uma quantidade de energia e sai com outras minhas cargas, né? Então, só tome atento a isso. Beleza? Então, primeira lei de Ohm, a famigerada U igual a R vezes I. Pois bem, agora a gente vai dar um modelo, pessoal, matemático para o nosso resistor, né? Por mais que a gente esteja tratando, né, essa representação da transformação da energia elétrica em energia térmica, né, a gente tem que levar em conta uma coisa, né, que se a gente imaginar que as partículas ficam mais agitadas, quanto mais agitadas as partículas do resistor, mais difícil vai ficar de passar os nossos elétrons. Pois bem, agora nós vamos fazer uma aproximação, né? O que significa dizer uma aproximação? A gente vai desconsiderar o fato de que a temperatura é importante para o nosso sistema. Ela é porque a energia se manifesta, mas matematicamente a gente vai deixar de lado essa influência. Por quê? Porque se eu deixar de lado a influência térmica da resistência, a gente tem que levar em conta características geométricas, como por exemplo, o tamanho do meu fio, a área de secção transversal, né, do meu fio e o material com que ele é feito, essa quantidade de átomos que o meu material possui, né? Então a gente pode representar matematicamente a resistência a partir de influências geométricas, não a partir de situações físicas, né? Representar o resistor a partir das suas ideias geométricas constitui-se na segunda lei de Ohm, uma representação geométrica do nosso resistor, né? A gente vai levar em conta influências geométricas para representar matematicamente a resistência, né? A gente vai deixar de lado essa influência da temperatura e tratar só pelas representações geométricas, como por exemplo o tamanho do meu fio e a sua área de secção transversal, né? A espessura, né? A bitela do meu fio. Então vamos pensar no seguinte, pessoal, imagina que eu tenho um elétron que vai atravessar esse material, né? Esse fio. Quanto
Quanto maior for o fio, maior vão ser esses desvios, né? Esses choques, ou seja, mais energia ele vai dissipar, maior vai ser essa quantidade de energia elétrica dissipada, né? Transformada em outras espécies. Ou seja, quanto maior o tamanho do meu fio, mais difícil é do meu elétron atravessar, maior é a resistência. Quanto maior o fio, maior é a probabilidade de haver um choque, né, entre esse elétron que flui e a estrutura atômica do meu material. Ou seja, a resistência e o tamanho do fio, eles têm que ser diretamente proporcionais, mantendo o material constante e essa área de secção transversal. Agora vamos fazer o seguinte, vamos deixar o mesmo material e o mesmo tamanho e vamos alterar, pessoal, a espessura, né, essa área de secção transversal do meu fio. Quanto mais grosso for o fio, pessoal, mais espaçado vão estar esses elétrons, ou seja, mais fácil é do meu elétron atravessar. Que nem você pensar, por exemplo, numa estrada. A probabilidade de haver choques entre carros, pessoal, se a minha pista tem, por exemplo, se a minha estrada tem, sei lá, 200 pistas, é muito baixa, porque eu vou ter um carro em cada pista, eles não vão ficar se cruzando, né? Se, por exemplo, eu tenho 2 pistas só, a probabilidade de haver um choque entre esses carros é muito maior. Ou seja, quanto maior a minha área de secção transversal, pessoal, mais difícil é de haver os choques, ou seja, menor a resistência. Isso sugere que essas relações são inversamente proporcionais. E a relação do material, né? A gente representa o material por esse símbolo, por essa letra grega chamada de Rho. Rho é a resistividade do material, é o quão resistivo ele é pela sua única representação e característica física do material. Então o seu material ele facilita o movimento ou oferece uma resistência maior. É isso que significa a resistividade. Materiais que têm uma resistividade alta, eles possuem uma condutividade baixa. E materiais que possuem uma condutividade alta, eles possuem uma resistividade baixa, né? Que nem, por exemplo, o ouro. O ouro ele possui uma condutividade muito alta, ele é um ótimo condutor, né? Tanto é que se você pega placas de computador, placas de vídeo, placas de mãe que são muito caras, 4, 5, 6 mil reais, geralmente os fios que conectam eles são ótimos, excelentes condutores, né? São fios de ouro, né? Então, materiais que são bons condutores são péssimos em termos de resistividade. E a recíproca, né? Materiais que são ótimos em resistividade são péssimos em condutividade. Ou seja, a relação matemática entre a condutividade e a resistividade é de inversamente proporcional. Né? Eu só estou representando um conceito matematicamente, que a condutividade e a resistividade, um é o inverso do outro, né? Então eu posso escrever a segunda lei de Ohm como sendo R igual a ρL sobre A, ou se eu quiser escrever em termos da condutividade e não da resistividade, eu posso escrever a partir de R igual a L sobre sigma A. Essa letrinha aqui significa o sigma, uma letra grega também, né? Ela se lê sigma, esta rho, esta sigma, né? Então, a segunda lei de Ohm, ela pode ser escrita por ρL sobre A ou, em termos da condutividade, L sobre sigma A, né? De qualquer forma, você tem representado geometricamente a resistência do seu material. Obrigado pela sua atenção, foi um prazer tê-lo junto a mim, né? Espero que você tenha gostado, desfrute do material. Qualquer dúvida, sugestão, pergunta, por favor, acesse o nosso site e retire a sua dúvida.